em 6 meses, eu quero entender o básico e saber me apresentar em inglês. Isso é importante, ter uma meta, né? Ter um período ali que você vai estudar. É importante para manter você motivado, né? Falar, opa, eu já estudo há 2 meses, opa, eu consegui aqui, ó, me apresentar em inglês, né? Então, eu estudo há 4 meses, opa, eu tô conseguindo entender uma pessoa se apresentando para mim. Eu tô conseguindo entender ela, tô conseguindo entender quantos anos ela tem, de onde ela vem, qual que é a vontade dela, o que ela veio fazer aqui, onde que ela tá indo. Aqui eu sintetizei 5 vídeos que vão te ajudar, né? Esse é o primeiro introdutório. 5 vídeos que vão te ajudar a ser uma pessoa um pouco mais organizada nos estudos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eliseu Dias, crio conteúdo relacionado ao inglês. Então, eu já estudo há mais de 4 anos, né? Então, esse meio tempo, tive tempo de aprender algumas coisas que eu gosto de compartilhar para quem está começando agora, ou para quem se sente um pouco deslocado com relação ao estudo de idioma. Né? Para muitas pessoas, o inglês é algo automático, aquelas pessoas já internalizaram, né? Já conseguem colocar na sua rotina, já conseguem estudar com mais fluidez, sem se preocupar tanto, né? Mas até você chegar nesse nível, até você chegar no nível de ver um vídeo no TikTok ou ver um vídeo no Instagram e conseguir extrair aprendizado daquilo, né? E conseguir falar assim, não, opa, deixa eu aqui nos comentários e ver quais palavras eu ainda não conheço, quais gírias eu ainda não conheço. Pô, isso demora para você ter essa visão um pouco mais, não estudiosa, né? Mas uma visão de querer aprender mesmo. Cara, demora. Então, com esses poucos passos que você faz no começo do seu estudo, pode te ajudar muito a poupar tempo, né? Poupar muito tempo lá na frente. Por exemplo, para a gente começar, qual é o seu objetivo? Quando eu falo qual é o seu objetivo, muitas pessoas pensam que um objetivo tem que ser só para viajar. Não, eu preciso de inglês só para ir para uma viagem. E não, cara, tem muitas pessoas que querem o inglês para ter uma habilidade a mais, né? Para ter um destaque ali no mercado de trabalho, para conhecer pessoas de outro país também. Já vi muitas pessoas que não precisam nem viajar, né? Você pega um aplicativo qualquer e começa a conversar com as pessoas ao vivo, né? Então, tem muitos chats por aí que você consegue fazer isso e as pessoas só querem fazer isso, só querem fazer amizade com outras pessoas de outras línguas. Né? Mas, enfim, primeiro, busque, né? Vamos começar aqui do começo. Busque o porquê você está aprendendo, né? Não importa se você quer viajar, se você quer só ter uma habilidade, se você quer falar com uma pessoa que você conheceu e você não consegue falar sem usar o tradutor. Busque algo que você vai ficar ligado, né? Até o final do seu... se é que tem final, né? Mas até o seu objetivo de falar inglês, busque algo que está ligado, né? Então, o meu objetivo, por exemplo, já mudou umas duas vezes o meu objetivo. Né? Meu objetivo começou querendo viajar para outro país e isso me segurou e me motivou, né, para aprender inglês por um longo tempo. Aí depois, meu objetivo foi ter uma habilidade diferenciada. Né? Então eu juntei os dois, meio que fiz um Frankenstein ali, né? Mas eu juntei a vontade que eu tinha de viajar, né, que eu ainda não realizei, mas está próximo, eu sinto que está próximo, com a parte de querer ter uma habilidade diferente. Né? Então eu juntei esses dois melhores mundos e me continuei motivado para aprender inglês. Né? Mas essa parte é muito importante para você que está aprendendo inglês, porque se você aprende inglês, quer aprender inglês, mas não tem um objetivo, não tem algo que te ligue ao inglês, né? Uma vontade que te ligue ao inglês, vai ficar muito mais complicado quando você for pesquisar. Né? Mesmo quando tu for pesquisar, por exemplo, como aprender inglês. Né? As pessoas... Você vai ver muitos vídeos de como aprender inglês, como que eu aprendi, como que isso, como que aquilo, relacionado ao inglês. Mas cada pessoa dessa tem um objetivo. Né? E quando você se depara, você vê assim, opa, cheguei no vídeo dela, ela tá falando sobre inglês, tá falando de como aprender. Muitas vezes você interpreta mal alguns pontos do vídeo porque o objetivo da pessoa é diferente. Né? Então você não consegue, mas ela aprendeu assim? Mas ela aprendeu lendo livro? Eu nem leio. Mas espera aí, deixa eu começar a ler livro aqui. Só porque ela aprendeu lendo livro. Né? E você não pensa, né? Não, mas espera aí, o objetivo dela
era escrever melhor, e ela gostava de livro. Então, por isso que ela aprendeu inglês lendo livro, né? E a gente começa a ligar os pontos, né? Aí tem outras pessoas que aprenderam porque queriam viajar, né? Aí você vai ver lá a história da pessoa também. É uma pessoa que sempre quis viajar para outro país. Então a pessoa já buscava como conversar com um gringo, a pessoa já tentava falar o máximo possível, fazer shadowing, fazer isso, fazer aquilo, tudo em prol do objetivo dela, né? Então, tudo isso daqui que eu estou falando é só para ilustrar o quão importante é você colocar no seu início um objetivo claro, né? Então, o primeiro passo que vai ajudar a organizar, literalmente é o primeiro passo, né? Ajudar a organizar seus estudos. Então, quando você estiver começando, faça isso, né? Faça isso agora. Cara, tem um caderno assim, ó, pequeno, né? Isso daqui, inclusive, é do Senac. Patrocina aí. Mas tem um caderno pequeno assim para anotar as coisas. Porque isso que eu tô passando para vocês é interessante. É muito interessante que você anote. Coloque assim, pô, primeiro ponto. Primeiro de tudo, né? Vou ter meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Coloca aí no seu caderno. Qual é o meu objetivo com o inglês? Né? E depois responda isso. Eu não responda ainda. Mas, ou se você quiser responder, pausa esse vídeo, responda qual que é o seu objetivo e vamos seguir aqui. Outro ponto que eu quero falar é de como que você, com esses objetivos, como que você procura, como que você organiza seus estudos em prol, né, em razão desses objetivos. Então, se o seu objetivo, vou dar um ou dois exemplos aqui. Se o seu objetivo é falar com pessoas, é se comunicar com pessoas, é viajar, no caso, você já sabe mais ou menos quais habilidades você tem que ter bem, né? Então, qual que é? Você tem que entender muito bem as pessoas, os nativos falando, e você tem que falar, né? Então, são duas habilidades ali, ó, que você vai priorizar nos seus estudos, né? Vamos, convenhamos, né? Porque não adianta você escrever muito bem e não conseguir ouvir, não conseguir entender as pessoas quando você vai para uma viagem. Então, ó, você viu que eu priorizo habilidades que vão ser úteis para mim? Não que escrever ou ler não seja habilidades úteis, né? Porque vem instintivamente quando você está aprendendo. Mas o que eu quero dizer é que você vai focar mais nessas duas habilidades: entender e falar, se comunicar com as pessoas, né? Outra coisa, quando você coloca essas duas habilidades, você vai, na sua rotina, você vai priorizar elas. Então, no caso, você vai ouvir mais nativos falando, né? Você vai ouvir rádios. Depois eu vou passar em outro vídeo, no próximo vídeo, inclusive, os materiais que onde achar os materiais, né? Quais aplicativos usar. Mas vamos ficar aqui, por enquanto, com relação a isso, né? Com relação aos primeiros passos. Né? Então, você vai colocar todos os seus estudos voltados para o seu objetivo, né? Então, você vai priorizar fala, né? Priorizar fala e escuta. Priorizar ouvir muito e falar muito, né? Então, anota isso daí. Quais são as minhas prioridades com o idioma, né? Para conseguir chegar no meu objetivo. Então, coloca lá. Ou é fala, ou é escuta, ou é escrita, ou é entender pessoas. Beleza? Entender nativos. Terceiro ponto, que eu acho interessante de você saber também, é você saber com quanto tempo você quer chegar. Eu sei que isso daqui parece muito difícil, muito, como que eu posso dizer, muito sonho, assim, né? Muito uma inverdade, tipo, algo que é meio estranho de você colocar assim, porque estudos a gente sempre tem altos e baixos, né? Mas coloca tipo assim, pô, em um ano, em 6 meses. Em 6 meses, eu quero entender o básico e saber me apresentar em inglês. Saber apresentar onde eu moro, onde eu nasci, essas coisas. Né? Saber se apresentar de um contexto geral. Então, em 6 meses, em inglês, eu quero fazer isso. Eu quero estar assim. Né? Então, você vê que você tem uma expectativa de como que você vai estar em 6 meses?
muitas vezes você vai chegar nessa expectativa antes, até mesmo antes, né? Se apresentar com confiança, perguntar informações, né, em 6 meses. Muitas vezes você consegue. Você consegue. Se você estudar, é claro, todos os dias ali, seguindo o seu cronograma, não o meu, mas o seu cronograma de estudos, você vai conseguir. Mas isso, sabe, são coisas básicas que em 6 meses é interessante de você ter esse contato com o inglês, né? essa dinâmica, digamos assim. Eu gosto de usar palavras diferentes, tá? Então eu não sei se eu consigo pedir pro editor fazer isso, mas colocar significados das palavras que eu falo muitas vezes. Eu junto palavras e cara, não tente me entender muitas vezes com relação às palavras que eu falo, porque é isso, eu gosto de falar palavras diferentes de vez em quando. Esses são os 3 pontos. Eu não sei se esse vídeo vai ter corte, tá? Talvez não tenha 1 ou 2, só para cortar alguns silêncios que ficaram. Mas esse começo aqui é para você, ver o que você tem que fazer, né? Então, veja, no final dos 5 vídeos eu vou falar isso também, mas agora é bem interessante falar para você, já que você está com o caderno, eu espero que você esteja com o caderno e o lápis ou caneta na mão, anotando. Coloque a pergunta, quanto tempo eu tenho realmente disponível para estudar inglês? Cara, coloque isso. Coloque isso. Você está fazendo um bem para você colocando isso no seu cronograma ali, né, no seu planejamento. Por quê? Cara, muitas vezes eu já fiz isso muito. Já fiz isso porque, cara, bate aquele pico de motivação, sabe? Quando você tem um pico assim, ó, puf, você parece o David Goggins, né? Correndo e tal, não sei o quê, ver aqueles vídeos. E, cara, motivação a 1000, né? E você fala assim, pô, hoje eu vou começar a estudar 2, 3 horas por dia de inglês. Eu vou ficar fluente em 5 dias. E não sei o quê, não sei o quê. Cara, calma, né? Calma que eu já fiz isso muito. Então a gente tem que ir com calma com relação a tempo, porque muitas pessoas, né, eu me incluo nessa, não tem tempo de ficar estudando muito, né? Chega em casa cansado, não dá para ficar se concentrando muitas vezes. Então cada um sabe do tempo que ela tem, né? Então, cara, faça um cronograma, coloque um tempo que você realmente vai estar compromissado com o inglês, né? Então você fala assim, eu vou fazer uma média aqui, tá? Mas você fala assim, pô, eu tenho 15 minutos por dia disponíveis aqui para mim ficar parado, né? Parar, sentar e ver um vídeo de inglês sobre uma explicação. Show. Cara, show. Isso é mais que suficiente, né? Então, Eliseu, como assim isso é mais que suficiente? As pessoas falam que tem que estudar 20, 30 minutos por dia, 40, 1 hora, né? Mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu acho interessante falar isso. Eu acho interessante colocar esse ponto, né? As pessoas falam isso porque os 15 minutos que você fica sentado, literalmente sentado e anotando as coisas, tá? Então, tipo, pontos de gramática, uma curiosidade, uma forma de estudar, um negócio diferente ali no idioma, um tempo verbal, um negócio assim aqui e ali. E o resto desse tempo, né? Então, tipo, os outros 15 minutos que interariam 30 minutos, né, de exposição, de estudo, vão ser de consumo, né? Então, por isso que as pessoas falam todo esse tempo, né? Porque não é esse tempo todo sentado estudando, muitas vezes. A maioria das vezes é ali 10, 15 minutos sentado estudando um ponto e as outras meia hora, 45 minutos, cara, você vai consumir de alguma forma. Você vai ver a tradução de uma música, você vai ver um vídeo de um assunto que você gosta em inglês, né, para você melhorar o seu inglês. Então, é consumo. O resto do tempo, muitas vezes, para mim, é consumo. Você tem que consumir. Né? Principalmente se você é iniciante, cara, a parte do consumo no começo é muito boa, velho. É muito importante. Não é tão boa assim, mas é muito importante. Às vezes, se você não achar o conteúdo certo para você, você vai achar meio não tão boa assim, né? Não, uma experiência não tão interessante. Mas quando você
tem os conteúdos certos, quando você tem os conteúdos que te agradam, cara, tem que ser conteúdo que te agrada, você consegue desenvolver muito bem, você consegue prestar atenção, você consegue ficar engajado ali por muito tempo, né? É igual, por exemplo, eu vou fazer um vídeo mais descritivo disso, explicativo, inclusive, mas quando você tá nas redes sociais, você fala assim, pô, eu tô aqui viciado nas redes sociais e fico o dia inteiro você vai ver lá na métrica, né, de consumo, você fica 2, 3 horas em sites, em rede social, Instagram, TikTok, assim, pô, eu tô perdendo tempo, né? E isso tudo em português, tudo na sua língua nativa. Mas quando você troca isso, troca seu algoritmo, vai te ajudar muito, né? Esse consumo também pode ser incluído nos seus estudos, né? Por que não? Ué, você está consumindo conteúdo, você está consumindo influencers, muitas vezes de outros países, que falam somente inglês nos stories. Então, isso é bom, né? Você transforma um hábito que poderia ser, um hábito que você perde um tempo ali, você ficar nas redes sociais, mas de quebra você acaba trazendo uma utilidade, né? Trazendo uma utilidade para isso. Por quê? Você coloca as suas redes sociais em inglês, coloca as suas redes sociais, igual eu estou tentando fazer, em francês, né? Então, isso vai te ajudar, querendo ou não, vai tirar um vício que seria que você não estaria aprendendo nada para algo que você está aprendendo alguma coisa. Você está se imergindo no idioma, né? Então, passo aí, ó, pesquisa um pouco sobre imersão no idioma, que eu acho muito interessante. Eu posso até trazer um vídeo aqui depois dessas sequências de 5 vídeos. Ó, desculpa. Preciso tomar água. Ai. Vídeo sobre imersão. Eu vou tocar no assunto no próximo vídeo, no segundo vídeo, né? Na sequência, sobre imersão, sobre conteúdos, como achar os conteúdos, sobre aplicativos e como usar, de uma forma mais abrangente, mais apresentando, né? Contando um pouco a utilidade deles, né? Mas então esses são pontos que você, quando vai começar a estudar, se você saber desses pontos desde o começo, vai te poupar muito tempo, né? Então são pontos aqui que eu quero apresentar e quero despertar a curiosidade. Cara, se teve algum ponto aqui que você não entendeu, alguma referência que você não entendeu, algum porquê que você não entendeu, cara, me pergunta aqui nos comentários, e até mesmo, muitas vezes, cara, toma liberdade, vai dá uma pesquisada no próprio ChatGPT, ou mesmo no Google, né, para você que gosta de ler tudo na íntegra, com fontes, assim, cara, dá uma pesquisada sobre isso, dá uma pesquisada sobre organização, dá uma pesquisada sobre tudo, por quê? Esse vídeo aqui vai ter uns 20 minutos, então eu não vou conseguir resumir todo o conhecimento, todos os pontos que eu quero em 20 minutos. Né? Precisaria de umas 3, 4 horas, quem sabe? Mas também ninguém ia aguentar ficar me ouvindo, velho. Ficar me ouvindo por 3, 4 horas. Então, você tem que pesquisar. Você tem que criar essa autonomia de, pô, achei um ponto interessante ali, deixa eu perguntar aqui no comentário, mas também, deixa eu ir ali no TikTok, ver se alguém tá falando sobre isso. Deixa eu ver ali no próprio YouTube, deixa eu pesquisar aqui na barra de pesquisa. O que significa isso? Como que eu faço isso melhor? Por quê? Cara, você não tem ideia de quantos vídeos eu já assisti sobre aprender inglês. Você não tem ideia quantos vídeos, quantas horas eu já consumi de conteúdo sobre aprender inglês. Então, você não vai ver aqui eu falando que, pô, esse vídeo aqui, pum, vai resolver sua vida. Não. Mas esse vídeo aqui vai abrir seus olhos, né? Falar assim, pô, o inglês é acessível e eu vou aqui lutar para cima para aprender, né? Mas, cara, pesquisa muito, vê outros conteúdos, vê outras referências. Se você gostar desse conteúdo, dá um like, porque eu acho muito importante. Se inscreve nesse canal. A gente tá quase batendo 200 seguidores, então vamos lá. E é isso. Me siga nas redes sociais também. E até o próximo vídeo que eu vou fazer e vou lançar essa semana. Então é isso. Muito obrigado, até mais. E bons estudos e vai pesquisar.